Bom dia, sétimo ano. Vamos para a correção das nossas atividades no livro 2, páginas 280 e 281. Então, pega teu livro, pega teu caderno, lápis, borracha. Borracha não. Borracha não, que eu sei que vocês não erraram não, tá bom? Vamos lá? Página 280, primeiro quesito. Nós vamos ter aí letra A e letra B. Vamos ajustar aqui a câmera, tudo bem? Vamos lá. O primeiro quesito, ele diz o seguinte. Identifique a que se refere as seguintes definições. Letra A. Classificação das metrópoles segundo seu poder de atração. Então, lembra daquele que nós falamos, rede urbana e hierarquia urbana? Ó? Então, classificação das metrópoles segundo seu poder de atração de pessoas e influência sobre outras áreas. Então, aí eu acho que vocês devem ter acertado muito bem a que se refere, né? Mas vamos lá colocar justamente a hierarquia urbana para classificar, né, a posição de uma cidade, né, a importância da cidade, se é uma metrópole, se é uma megalópole, se é uma cidade local, uma cidade regional, tudo bem, de acordo com sua questão econômica. Letra B, áreas conurbadas, a união de duas ou mais cidades de acordo com seu crescimento, formadas por municípios com autonomia administrativa sob influência de um centro urbano. É como se eu tivesse uma cidade principal e várias outras ligadas a ela. Eu vou ter o que aí? Justamente a região metropolitana, que é de acordo com a especificidade, né? Desculpa, certa importância da cidade. Nós temos aí a região metropolitana do Recife. E nós vamos ter aí como centro urbano principal vai ser o que? O Recife. E as cidades que estão ao redor do Recife, que cresceram junto, né, com ele, com a cidade, então vão estar aí formando a região metropolitana. Segundo, qual foi a contribuição da indústria para a urbanização? Nós sabemos que só existe urbanização se antes tiver industrialização. Então a indústria é muito importante. Então, qual é a contribuição, justamente? Para poder classificar aqui uma área é urbana, certo? O local tem que ter uma população maior do que a zona rural. De que maneira, Rafael? Como é que funciona? Da seguinte forma. Bem, quando eu digo município de Ribeirão, eu estou falando aí da zona urbana e zona rural. Se eu falar a cidade de Ribeirão, só a zona urbana. E para eu dizer que se Ribeirão é urbano, então a população da cidade tem que ser maior do que a população que vive na zona rural, maior do que a população do campo, tá bom? Beleza? Então qual foi a contribuição aí, ó? A contribuição foi justamente o seguinte, ó, o crescimento da população das cidades. Então, a indústria ajudou as cidades a se tornarem urbanas, né? A população migrar, né? O famoso êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade em busca de melhores condições. E isso acabou acarretando que nos grandes centros urbanos, na criação, na ampliação dos grandes centros urbanos. O terceiro, que importância tem a desconcentração industrial para a economia de um país? Claro, gente, é melhor ter uma desconcentração porque algo concentrado, então nem todo mundo vai ter direito. Então, se eu tiver uma desconcentração, então vai estar o quê? Espalhado isso aí, certo? Então, a resposta legal para se colocar seria essa aqui, gente. Ó, permite que outras áreas tenham melhores condições de infraestrutura e maior oferta de emprego, ou seja, não ficar restrito a um local. Como, por exemplo, o Brasil passou há muito tempo ter uma grande concentração na região sudeste. Hoje nós sabemos que ainda existem muitas indústrias lá, mas já começou um processo de desconcentração, certo? As indústrias estão se espalhando por todo o Brasil, levando essas melhores condições para locais que não tinham. Quarto quesito, eu vou ter letra A e letra B, né? Ele vai querer que você vá lá na figura 6, certo? Nós vamos aqui colocar para vocês a figura 6. A figura 6, ela vai estar aqui, ó, na página 276, expansão do café, e você só interpretar de acordo com a pergunta. Ó. Qual a relação entre ferrovias e a expansão da atividade cafeeira nos períodos apresentados, né? Os períodos apresentados aqui, ó, vocês estão vendo aí, de 1855 até, certo? De 1850 até 1900, se você perceber aí, ó. Que relação é essa que eu vou ter, pessoal? Simples, ó. Escoamento, certo? Eu vou ter aí o escoamento do café e formação de núcleos populacionais. Como escoamento? O café era produzido no Sudeste, certo? E levado, escoar, levar a produção para outros locais.
Por onde as ferrovias passavam, iam se formando aí núcleos urbanos, né? Iam se formando aí cidades, vamos dizer assim, né? Futuras cidades. Então foi muito importante essa questão do café para todos nós aqui, tá bom? Letra B. O que está representado pelos números 1, 2 e 3 e quais os períodos de expansão do café? Ó? Simples, ó. O que está representado no 1, 2 e 3? Ó? Justamente isso aqui, ó. Certo? O Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, 1850. E a Zona da Mata Mineira e a região de Campinas, né, que é o ponto 3 aí, entre 1850 e 1900, né? Se você ver aí, então foi a formação, ó. Percebem aí, ó. Então as ferrovias saíram aí, certo? Estavam saindo de São Paulo, Rio de Janeiro. Então por onde passou, formou aí, ó, o Vale do Parnaíba, Fluminense Paulista, a Zona da Mata Mineira e a região de Campinas. Está vendo a importância aí desse escoamento do café, essas ferrovias, tudo bem? Vamos para agora para o quinto quesito. Sobre a industrialização do Brasil, é correto afirmar que. Então vocês sabem muitas situações aí sobre a indústria do Brasil. Então a resposta correta seria aí a letra D. Por que letra D, Rafael? Simplesmente pelo seguinte fato. Ó. Investir em tecnologia e ampliar a infraestrutura de transporte são dois desafios a superar. O Brasil hoje ele tem uma indústria completa, desde a indústria tradicional até a indústria de ponta de alta tecnologia, mas precisa melhorar bastante ainda. Então está faltando aí um investimento grande na infraestrutura e nos transportes. O transporte que era para ser em maior quantidade no Brasil seria o transporte de ferrovias, né? O ferroviário, porque tem uma escoação bem melhor, leva uma quantidade melhor de carga e tem um custo bem menor, tudo bem? Mas, infelizmente, a grande quantidade que nós temos, a grande porcentagem do setor é o setor rodoviário, tá bom? Os caminhões e os carros. Ó, vamos lá. O sexto. O sexto ele vai estar um texto aí bem grande, que vocês leram, tenho certeza. E ele vai fazer 3 perguntas depois. O texto refere-se, gente, à construção, né? Essa construção, asfalto nas cidades, tirar a cobertura verde e nos períodos de produção de lixo, os lixos jogados nos esgotos. E durante os períodos de chuva, né, vai acarretar aí nas enchentes, nos alagamentos, nas inundações. Tudo bem que isso é muito complicado. Ó. Enchente é quando eu tenho a elevação do nível do rio sem transbordar. Tudo bem? Inundação é quando o rio transborda, né? E alagamentos são aqueles pontos que acumulam uma grande quantidade de água nos centros da cidade. Bom? Bem, então ele vai perguntar o seguinte: ó, qual é o problema urbano apresentado no texto? Por que ele ocorre? O grande problema urbano apresentado no texto justamente são as enchentes, certo? E a ocupação irregular, ou seja, o homem ocupa de forma irregular as margens dos rios, tira a cobertura vegetal, os rios ficam assoreados, porque ficam rasos, porque quando chove desce todos os detritos para o meio do rio, e qualquer chuva que der, o nível vai ter o que? A elevação do nível, né? Então, qualquer situação, o nível vai encher muito rápido, tudo bem? Quais são as consequências desse problema para a cidade? Claro, as piores possíveis, gente. Os alagamentos, certo? Porque vai encher os rios muito rápido, muito rápido. Aí vai ter ali os esgotos todos entupidos com lixo, então a água não vai ter para onde ir. O resultado é esses alagamentos que nós temos como exemplo, quando chove bastante aqui em nossa cidade, fica impossível de transitar pela cidade. Isso aí são alagamentos, ó. O que ocorre ali no centro da cidade são os alagamentos. Tudo bem? Letra C, qual a solução? Qual seria a solução aí? Simples, pessoal. A solução aí, ó, proteger as margens dos córregos. Então deveria ter ali o quê? Uma conscientização para não construir próximo aos rios, certo? Os rios eles devem ser protegidos, as suas margens, pela mata ciliar, pela cobertura vegetal, que de no mínimo, dependendo da largura do rio, de 15 metros, tá bom? O sétimo quesito aí, gente, eu vou ter letra A e letra B, vou ter um mapa aí, certo? O mapa tem como título Produção Industrial por Estado, em 2014. E tem a participação de cada estado. Né? Quanto mais escuro vai ficando, porque o estado vai ter uma participação maior na produção do país, né? No PIB do país, no Produto Interno Bruto, né? Na economia do país. Ele vai dizer, comenta a produção industrial nos estados da região Nordeste. É uma contribuição muito baixa, né? Em 2014, 1% da produção, só tinha 1% da produção nacional, né? O Nordeste só contribuía com 1%, com exceção, claro, aí, eu vou dar um destaque aí a vocês, a
Pernambuco, né? E a Bahia, né? Porque aí e Ceará, Pernambuco, Bahia e Ceará, que são estados, os três principais estados da região Nordeste, eles estão aí numa porcentagem entre 1 a 5%, enquanto o restante até 1%. Letra B, por meio da análise do mapa, é possível detectar alguma desigualdade territorial no país? Sempre vai haver desigualdade territorial no país, sempre. Sim, ó. O Sul e o Sudeste concentram a grande produção nacional. Desculpa aí o errozinho é, gramatical aí, mas vocês percebem, o nome aí é produção, tá bom? Vai ter aí uma questão da produção nacional, né? O Sul, a região Sul e Sudeste vão concentrar essa produção, essa economia aí, tá bom? Então conserta aí para o professor esse, coloque o Ozinho aí depois do R, tudo bem? Erros acontecem, nós estamos aqui humildemente para reconhecer. O oitavo quesito, tudo bem? Eu vou ter outro gráfico, a evolução aí da participação da indústria no PIB, né? PIB, Produto Interno Bruto, tudo que é produzido e consumido pela população de um país. Aqui eu não conto com as exportações do que o Brasil vende, né? Ou importações do que o Brasil compra de outros países. Tudo bem? Eu vou ter a letra A. Comenta a participação da indústria entre 1967 e 1987, no ano que o professor nasceu aqui, ó. Então aí nesse período passou de 34 para 47%, né? A participação da indústria no país, já que é uma participação uma participação bem expressiva, né? Houve um aumento muito grande aí. O Brasil passou por um período de expansão industrial muito grande que foi caindo com o passar do tempo, certo? E de 2017, de quanto foi a participação da indústria no PIB? Aí pede aqui para comparar a participação da indústria em 97 até 2017, certo? Então aí, ó, foi o seguinte, cerca de 21%, certo? Foi cerca de 21% essa primeira resposta aí em 2017. Por quê? Agora houve uma queda. Em 1997, houve um crescimento muito grande da indústria brasileira, da participação para a economia do país. Em 2017, teve uma queda gigantesca que caiu para 21%. E por fim, eu tenho aí o nono, né? A tabela aí mostra a participação da indústria nas taxas de emprego de exportação de algum país. Como a indústria, como a venda de produtos para outros países favorece a economia de um país, né? Eu vou ter aí uma tabela e ele vai ter as perguntas. E qual seria a resposta correta, né? A letra B. Por que letra B, Rafael? A letra B diz o seguinte, ó. A Rússia é o país que apresenta em 2016, aí você vai aí na tabela em 2016, a maior taxa de emprego e a menor taxa de exportação. Ó. Então veja, ó, a Rússia, você coloca aí, ó, 27,3%, certo? A maior taxa de emprego e mais vai ter a menor taxa de exportação entre os países, tudo bem? Isso era aí uma questão de interpretação. Espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida procura no WhatsApp, né? E fique em casa.